para comemorar o Dia da Indústria, que foi em 25 de maio, a FIEP realizou uma série de eventos em várias regiões do estado. Foram inaugurações, visitas a empresas, palestras, com o objetivo de mobilizar as lideranças empresariais e alertar a sociedade sobre o processo de desindustrialização e também destacar o Paraná como um estado de oportunidades e de anunciar investimentos. No programa de hoje vamos falar mais sobre esses temas. Nosso convidado é o presidente da FIEP, Edson Campagnolo. Antes da conversa, vamos ver como foi a Semana da Indústria. Um setor produtivo, forte e consolidado. Foi o cenário que a comitiva liderada pelo presidente da FIEP, Edson Campagnolo, encontrou durante a Semana da Indústria. Campagnolo esteve em 8 cidades das 5 principais regiões do estado. Anunciou investimentos, visitou indústrias locais, inaugurou unidades do SESI e do SENAI e fez homenagens a empresários. Primeiro, eu acho que é um progresso institucional que a FIEP está fazendo. E, para nós da região, é um privilégio receber isso pela primeira vez. Fomos colhidos aí em contato com cidades maiores, que é Ponta Grossa e Guarapuava. Eu acho que também mostra o prestígio que o presidente Campagnolo tem com a nossa região. É a primeira vez que o Dia da Indústria é comemorado fora de Curitiba. Para os empresários, um passo importante que marca o início de uma gestão descentralizada. Para nós é extremamente importante, para a indústria é importante, é uma valorização que nós estamos tendo. Isso significa que o nosso presidente está realmente olhando para o interior. Com essa descentralização, o empresário do interior percebe que ele é forte, que ele aprende a ter a noção da importância da indústria dele e da indústria regional no setor macro, que seria estadual ou federal. Durante essa caminhada, a diretoria da FIEP tem se reunido com os diversos setores da indústria, com os presidentes de sindicatos, empresários, prefeitos, políticos, né, levando a ideia da industrialização, a ideia do compartilhamento de ações que possibilite o crescimento sustentável do nosso estado. Além de regionalizar as ações do sistema FIEP, outro foco da nova gestão é a educação. A maioria dos 150 milhões de reais em investimentos anunciados está voltada para a construção de centros de formação profissional e institutos tecnológicos. A mão de obra qualificada é o grande gargalo. Vim ajudar a qualificar, vim ajudar a preparar, a dar a condição de o empresário ter aonde buscar o funcionário qualificado. É o caminho para a gente conseguir ter uma empresa, uma indústria mais evoluída. O que nós precisamos é investir na educação. Nós sabemos que os países que estão se desenvolvendo estão investindo fortemente na educação. Um ensino de qualidade para que nós possamos aí ter cidadãos qualificados para que venham trabalhar na nossa indústria paranaense, na indústria brasileira e que a gente possa se destacar no mercado mundial. Dar continuidade a esses programas que a FIEP vem trazendo junto ao SESI e ao SENAI. É isso que nós precisamos para que nossas indústrias tenham uma mão de obra capacitada e possam, assim, participar desse mercado globalizado. Em Capitão Leônidas Marques foi inaugurada a 28ª Indústria do Conhecimento. Em Marechal Cândido Rondon foi lançada a pedra fundamental do Centro de Formação Profissional do SENAI. A participação do SENAI, do SESI aqui na nossa região é muito importante para o treinamento do pessoal, para que as indústrias possam crescer com qualidade. Para a região norte, os investimentos vão para a construção de 2 novos institutos tecnológicos. Um em Londrina, na área de tecnologia da informação, e o outro em Arapongas, na área de madeira e mobiliário. Nós precisamos de investimentos, sempre é muito importante, até porque nós temos um mundo competitivo. Não só Estado com Estado dentro do país, mas também os países com os países, né? O encerramento da comemoração itinerante da Semana da Indústria foi em Londrina, dia 25 de maio, data oficial do Dia da Indústria, com um grande evento promovido pelo Sindimetal Londrina e Sinduscom Norte. Nós fazemos com que a economia cresça, nós fazemos com que a economia gire, nós cumprimos a nossa posição de responsabilidade junto aos nossos colaboradores e aos nossos pares. Então, nós temos consciência de que é um papel muito importante e eu acho que essa data é merecidamente a nossa comemoração. Bom, presidente, como que o senhor avalia aí essa interiorização? Desde que nós assumimos o compromisso da Federação das Indústrias durante a minha gestão, era aproximar a FIEP do interior. E da mesma forma, para que também eles se aproximem mais enquanto da capital. Embora a gente está muito bem capilarizado. Nós temos 48 unidades no interior
E isso, de certa forma, propicia que a gente esteja presente. Mas o presidente, com o seu gabinete, é diferente. E aproveitando justamente o Dia da Indústria, ou dizer a Semana da Indústria, que nós fizemos um movimento diferente, anteriormente o Dia da Indústria era um dia só. E geralmente era aqui em Curitiba, no dia 25 de maio. Então nós inovamos. A gente fez a Semana da Indústria, percorrendo todo o interior do estado, visitando várias cidades, fazendo visitas técnicas, conhecendo indústrias, conhecendo o valor da indústria paranaense, se aproximando dos sindicatos, do Colégio SESI, um movimento fantástico que vale a pena os nossos ouvintes se conhecer, onde tem um Colégio SESI nas cidades, dos nossos que nos ouvem nesse momento, vale a pena conhecer o movimento que é o Colégio SESI também. É importante ir até o interior, esse movimento, ouvir as pessoas que estão lá, descentralizar um pouco. Hein? Olha, durante a nossa caminhada eleitoral à frente da FIEP, que foi uma eleição diferente, né, onde a nossa entidade ela teve uma visibilidade que extrapolou a esfera do âmbito sindical e industrial, foi uma visibilidade em todas as esferas da imprensa, dentro e fora do Estado, de certa forma aproximou. Nós temos 100 sindicatos, sendo que 40%, menos do que isso um pouquinho, está na capital e região metropolitana, e 60% está no interior. Poxa, se o nosso sindicato é quem elege o presidente, é quem faz a manutenção da casa, através dos industriais, nada mais justo do que a gente ir ao encontro deles. E esse movimento ele teve essa repercussão, e para nós, enquanto presidente e diretoria, e as casas FIEP, SESI, SENAI-EL, foi algo assim que manteve uma conexão muito próxima desde o início da gestão. Uma coisa que chama muito a nossa atenção é que a diretoria é composta por 54 nomes. E nos dias de reunião, que é uma vez por mês, geralmente aqui na capital, no passado tínhamos lá 15, 18, 20 pessoas, quando muito. Hoje é 45, 48, já tínhamos até 51 pessoas numa reunião de diretoria. Isso demonstra o interesse de todos para estar participando na nossa gestão. Quais foram os temas aí que se discutia, que foram discutidos aí nessa semana? Pois é, a gente vem com esse movimento muito forte, inclusive já passamos aqui pela Assembleia, já fiz um pronunciamento dentro da casa, com apoio de vários deputados, aliás, dá para dizer que quase de todos os deputados, porque essa preocupação da desindustrialização, ela não é um tema que só se preocupa uma facção, um grupo político. Eu acho que é uma preocupação que todos os paranaenses têm que ter e todo brasileiro tem que ter. É um reflexo para toda a sociedade. Né? Com certeza, porque é uma preocupação. Hoje os produtos importados, a gente não é nada contra os importados, porque eu acho que tem que ter um equilíbrio. Só que se continuar nessa mesma velocidade, nessa mesma intensidade, a indústria paranaense, a indústria brasileira perde, porque as nossas plantas industriais estão se transformando hoje mais em importadores do que produzindo aqui dentro. Então, acho que tem que ter esse equilíbrio. E essa temática, ela foi muito debatida, e em todas as reuniões onde nós passamos a Semana da Indústria, que foram 5 cidades, todos os lugares foram amplamente abordados. E junto com isso, daí vem a questão da competitividade. Por que está acontecendo esse movimento? Porque a gente não é competitivo. Aí tem uma série de fatores. Dá para dizer que da porta para dentro, as nossas indústrias, na sua grande maioria, estão bem preparadas. Só que tem os ambientes externos. E aí a gente tem a questão do custo Brasil, dentre eles a tal reforma tributária e fiscal tão necessária para que o Brasil seja recolocado nos trilhos. Temos a questão do nosso porto, que embora já esteja hoje operando melhor, mas tinha que ser ainda melhor. Tem a questão da infraestrutura, que preocupa de sobremaneira. E a outra temática muito importante é a educação. Então aí o Estado fazendo o seu papel, temos muitos movimentos, inclusive com o Pronatec, com o vice-governador Flávio Arnes, que é secretário de Educação. O Pronatec é um movimento muito importante, onde o Senai está muito próximo, e a gente tem aí, ao longo do ano, muitas ofertas de cursos gratuitos. Então a questão da educação, capacitação, formação de mão de obra é muito importante. Voltando um pouquinho nessa questão dos impostos. A carga tributária é uma reclamação geral, né? É para a indústria, é para o comércio, é para o próprio consumidor. E por que não se avança nisso? O que falta? Como superar esse problema? Pois é, se a gente soubesse exatamente, se fosse só um problema, a gente já tinha ido no ponto. Se tivesse uma receita, mas ainda não tem. Eu acho que nós estamos avançando. Quando foi levantada essa temática nos últimos meses sobre a desindustrialização, o governo federal, o presidente Dilma, a equipe econômica, perceberam da importância que é. Tanto é que durante a Semana da Indústria foi amplamente debatido, redes de TV, jornais, voltou a temática da desindustrialização. Aí a gente fala sobre a reforma tributária, que talvez seja o principal empecilho, o principal obstáculo.
Então, nós temos até um movimento chamado A Sombra do Imposto, que inclusive já está sendo lançada a terceira cartilha, uma cartilha muito importante e que diz realmente um grave problema que acontece no Brasil, que é a corrupção. E aí, quando a gente fala sobre reforma tributária, a corrupção ela vai numa vertente muito importante, porque quando a gente fala sobre corrupção, ela não tem andar, ela está em todos os andares da economia, todas as instâncias políticas, e é um problema, vamos dizer assim, o câncer do Brasil hoje também é a corrupção. Então, se nós atacarmos em várias frentes, a gente vai conseguir alcançar. Quando a equipe econômica foi sensível e lançou algumas medidas paliativas, como a desoneração da folha de pagamento, redução de alguns impostos, acesso a crédito, ajudou para que a desindustrialização não tivesse um aumento ainda maior. Senão os dados da nossa economia, balança comercial e outros, eles podiam estar muito mais pesados. Então, deu uma amenizada. Mas não é isso. Eu acho que hoje, inclusive, falando aqui na TV Sinal, que é nosso ambiente da Assembleia Legislativa do Estado, e que tem um elo de ligação com os nossos deputados federais e senadores, é muito importante que os nossos representantes, os nossos congressistas, pegassem para si essa responsabilidade. Acho que já está passando da hora de que a gente consiga mover todas as forças para que a gente consiga fazer as reformas tão essenciais para que o Brasil seja competitivo aqui, dentro e lá fora. A FIEP tem feito esse trabalho de conversa, de diálogo, de meio campo aí entre os empresários e a classe política. Temos nos aproximado, temos dados, temos informações. O próprio secretário da Fazenda do Estado, Luiz Carlos Rauli, na minha opinião, talvez uma pessoa, o melhor especialista hoje em tributos no Brasil, uma pessoa que conhece profundamente, tanto é que o Super Simples, que foi adotado pelo governo federal, foi um projeto dele, uma pessoa que conhece muito, que pode contribuir. Então nós temos várias frentes, vários diálogos, para que a gente reduza ou encontre esse ponto, essa receita, da onde a gente vai chegar para conseguir essa reforma. Eu sou brasileiro, não desisto nunca. Eu acredito que a gente vai conseguir o mais cedo ou mais tarde. Falou-se também em problemas de infraestrutura, de alguns gargalos que temos aí no Estado. Olha, é preocupante, né? No passado a gente teve... e olha, o Estado, se fosse olhar só pela infraestrutura, devia estar pior do que está. Mas não, a capacidade empreendedora do industrial, do agricultor, de professores, nas mais diversas frentes, a gente percebe assim a liderança, que as pessoas estão firmes no propósito do crescimento do Estado, pelo crescimento do Brasil. Essa crise que está lá fora, apesar de assustar, aqui dentro era um pouco mais amena, porque o nosso ambiente de trabalho ele está muito favorável. E apesar disso, a infraestrutura que não ajuda, tem regiões do Estado que é inadmissível, que nem, por exemplo, o Cascavel, dá para dizer Cascavel porque de Foz do Iguaçu até Medianeira, e agora está sendo duplicada uma parte da rodovia, ela está a passos lentos. Entre Cascavel e Ponta Grossa, é inadmissível que a gente não tenha uma pista dupla. Assim como outras regiões do Estado. O próprio Sudoeste fica totalmente fora, acaba não tendo a conexão ideal, e isso prejudica, essa questão de logística dificulta que muitas vezes uma indústria consiga ser competitiva lá no interior do que estar aqui na capital. Por que as indústrias acabam preferencialmente vindo para a região metropolitana, agora se estendendo até Ponta Grossa? Justamente pela questão da logística. Mas nós temos também a questão dos ferrovia, os aeroportos de carga, inclusive, que não existe. O nosso de São José dos Pinhais, apesar de estar em um processo de ampliação, hoje um avião de carga que vem trazer peças e insumos aqui para as mais diversas áreas da economia, tem que primeiro parar lá em Campinas, descarregar metade do avião, aí os containers que são nossos, que vêm para cá, tem que vir em rodoviário para o avião descer aqui com meia carga. Então tudo isso prejudica e atrapalha o nosso Paraná. Temos que fazer uma grande frente, e aí eu acho que a população é que tem que estimular os nossos deputados, se envolver um pouco mais, ser mais intenso. É fundamental o papel do eleitor, né? Ele que faz a diferença. Tá certo. Rápida pausa, no próximo bloco, mais sobre FIEP. Já voltamos.